Hoje foi uma palavra muito poderosa para mim, porque fala sobre criação de filhos. Mas assim, ela não fala só sobre criação de filhos. Na realidade, ela fala como o Senhor nos cria. Como o Senhor cuida de nós. Porque assim como o Senhor cuida de nós, nós temos que cuidar, né, dos nossos filhos. Amém? É uma palavra mais do que abençoada. Hoje no Novo Brasil, eu preguei ela em 10 minutos. Os outros 50, 60 foram fazendo a introdução. Que o Senhor me capacite, pela graça dele, a pregar essa palavra para vocês. Amém? A graça, ela permeia a nossa vida. Eu quero que você entenda isso. Quando nós falamos de graça, a graça não serve só para nos salvar do inferno. Nós temos falado muito isso. Ela permeia a nossa vida. A graça, ela está dentro da nossa vida. Nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, na maneira como nós ensinamos os nossos filhos, no nosso trabalho. A graça, ela está presente. A graça é uma pessoa. A graça é o Senhor Jesus. E Ele disse que nunca ia nos abandonar e nunca ia nos deixar. E tudo aquilo que a graça faz na nossa vida é através da fé. Porque às vezes você vai falar em graça, 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 eu não mereço, vou receber, mas você não crê nisso com o seu coração. E a principal forma como você expressa a fé é quando você fala. E nós devemos falar das bênçãos do Senhor na nossa vida, não é quando nós estamos sendo abençoados, é quando às vezes vem alguma turbulência na nossa vida, né? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa muito abastada financeiramente falar que o Senhor tem alegria na prosperidade do seu servo. Por quê? Porque ele já é abastado. Então, quando é que você tem que falar? Não, o Senhor, a bênção do Senhor é que enriquece e ela não traz desgosto. Ele se alegra com a minha prosperidade, eu sou filho amado, Ele me ama, Ele não vai me desamparar quando? Quando você está passando por uma dificuldade financeira. Quando que você vai falar a palavra de Deus referente a relacionamento? Quando o seu relacionamento estiver indo para o buraco. A verdade é essa. É nessa hora que nós temos que ativar a fé. Nós não podemos ficar brocochô nessa hora, né? Não, nós temos que nos erguer e nos levantar em fé e falar isso. Então, a graça, assim como recebestes, né, a Cristo Jesus. Então a palavra de Deus fala assim, assim como nós recebemos a Cristo, que foi pela graça mediante a fé, assim nós temos que andar nele, andar na graça, em todas as áreas da nossa vida. Por quê? De forma bem sintética e resumida. Porque a graça, ela serve para nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Você quer coisa melhor do que você receber uma coisa que você não merece? É bênção. Ela serve para nos redimir daquilo que nós fizemos errado. A graça serve para nos transformar em todas as áreas da nossa vida. Todas. Não tem exceção. Né? Casamento, filhos, na liderança da igreja. Qual que é o problema da graça? Mediante a fé. Que às vezes não funciona na vida de alguns. É que nós não sabemos como aplicar ela. Nós não sabemos como aplicar. Não, tudo bem, eu estou na graça, mas e aí? Não acontece nada, não modifica nada. Por quê? É porque nós não sabemos aplicar. Mas deixa eu dar uma dica para você. Desde o dia que você nasceu, não tem exceção. Desde o dia que você nasceu, você aprendeu que você tem que se comportar de uma determinada forma para ter alguma coisa, sim ou não? Não é isso não é só você não. Todos nós aprendemos isso. Até que isso seja dissolvido, eliminado na nossa cabeça, quando nós começamos com a conversão, e por isso que o trabalho das irmãs que trabalham com criança é fundamental na vida da igreja, mais cedo vai se entender o que é graça. Mais cedo vai se entender o que é graça. Então, quando você chega no Evangelho, você troca
aquela máxima de ter que fazer as coisas para poder receber. Por isso que a palavra de Deus fala que o evangelho é loucura, né? Para aqueles que perecem. Por quê? Porque não creem. Não ouvem o evangelho, né? Às vezes, não sei se você já falou alguma vez, às vezes você pensou assim, não vou mais na igreja porque não dá certo, não funciona. Deixa eu te falar, tudo na nossa vida é pela graça, sem você merecer, mediante a fé. Você tem que falar. Então, como que eu faço para aplicar a graça na minha vida? No meu relacionamento, no meu trabalho, na minha família, nos meus estudos. Como que eu faço para aplicar a graça? Nós precisamos de sabedoria. Eita! Se eu chegar e disser para você assim, olha, vai ali no supermercado, pega R$1 milhão aqui. Você vai comprar um pote de... porque é caro, né? Você vai comprar um pote de comprimidos de sabedoria. Você vai comprar a sabedoria. Se alguém tiver R$1 milhão para ter sabedoria, para comprar sabedoria, vai comprar ou não vai? Vai comprar. Se você tiver dinheiro e a sabedoria fosse vendida, você compraria. Qualquer de nós compraria, sim ou não? Pronto. Lembra disso. Então, aplicar a graça na prática, nós vivermos na graça em todas as áreas da nossa vida, precisa de sabedoria. Só que sabedoria não se compra. A gente compra livro, se instrui, estuda, mas isso não dá sabedoria. Sabe por quê? Porque a sabedoria, ela não é adquirida aqui. Ela é de Deus. Ela vem de Deus. Você não compra sabedoria. Você se instrui na palavra. É diferente. Você busca sabedoria. E isso nós temos que fazer. Mas é o Senhor que te dá. Né? Como muitas vezes nós não temos sabedoria, o que acontece? Nós acabamos agindo de forma tola, infantil, insensata, de forma nécia. Por quê? Porque nós não temos sabedoria. Então, para nós andarmos na graça, nós precisamos de sabedoria. A questão é, agora, você já sabe como é que você anda na graça, você tem que ter sabedoria. A questão é agora, como que eu tenho sabedoria? Né? Então, qual que é o segredo? O que eu faço para ter sabedoria? Quem quer ter sabedoria, levanta a mão aí. Pode levantar. Amém. Todos nós queremos ter sabedoria. Então, a palavra de Deus fala, então, que para nós vivermos na graça, nós temos que ter essa sabedoria. Como que eu adquiro sabedoria? Tiago 1,5. A palavra de Deus fala o seguinte, lá em Tiago 1,5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. O que você tem que fazer, se você quer sabedoria? Pedir a Deus, que a todos, fala assim, Deus dá sabedoria a todo aquele que pede. Simples. Veja bem, sabedoria não é comprada nem com R$1 milhão. Sabedoria divina de Deus, ela é dada por Ele. E a palavra de Deus fala que Ele dá liberalmente. Ele não dá, Ele não pede nada em troca para você. Mas lembra lá que eu falei que é tudo pela graça, mediante a fé? Continuando esse versículo, em Tiago 1,6, a palavra de Deus fala, olha, nós não podemos duvidar. Vou te dar uma outra chave. O dia que você pedir sabedoria para Deus, às vezes, 30 segundos depois, 1 minuto depois, vai vir um pensamento na sua cabeça dizendo assim, você não ganhou sabedoria. Por que eu falo isso? Porque
Isso já aconteceu comigo. Quando você ouvir essa vozinha falando, não adianta, você pediu, mas Deus não te deu. Você abre a sua boca e diz assim: eu pedi sabedoria, Deus é meu Pai, Ele me ama, Ele já me deu sabedoria, Ele se alegra, porque Ele me deu sabedoria, o Senhor me ama. Vê porque é importante você ser amado? Você entender que você é amado? Você tem que entender isso, não, em nome de Jesus, a palavra de Deus fala, que se eu pedir sabedoria, o Senhor vai me dar. Liberalmente, não vai me exigir nada, vai me dar a sabedoria dele. E eu não duvido disso, eu creio nisso. Qual que é a maior prova de que você crê? Que você ganhou a sabedoria do Senhor? Quando você fala. Mas muitas vezes você ouve isso, às vezes a esposa ou o marido fala: não, fulano não, você é burra, você não vai mudar nunca. É óbvio, você não vai confrontar, né, sua esposa nem seu marido, mas você vira um cantinho para um lado e fala assim: eu tenho sabedoria em nome de Jesus, eu sou uma mulher sábia, e a mulher sábia edifica a casa dela. Fala isso. Não precisa confrontar, né? Às vezes um amigo seu, uma amiga: não, você não tem sabedoria, você não... Não, eu tenho, eu pedi, o Senhor é generoso, e Ele me deu. Então, para você viver na graça, você tem que ter sabedoria. Para você tem que ter sabedoria, você tem que pedir ao Senhor. Sabedoria não se compra. Lembre-se, essa é a boa nova do céu. Você não precisa comprar sabedoria. Basta você só pedir. Qual que é o maior, grande problema da maioria das pessoas? Não o nosso problema. Elas acham que não precisam de sabedoria. Ou acham que precisa até um determinado ponto, né? Veja bem, Paulo fala no versículo que diz o seguinte: olha, quanto mais ele entende que ele tem necessidade de ter sabedoria de Deus, mais ele pede. Que nós possamos ter esse entendimento, né? O tolo não. Ele acha que ele não precisa de sabedoria de Deus. Ah, então eu vou praticar determinada coisa, eu vou comprar um livro, estudar, e aí eu vou fazer. Não acontece assim. Você pode até conseguir fazer algumas coisas, com inteligência, mas às vezes vai acontecer o que fala lá em Provérbios, né? Que a bênção do Senhor é que nos enriquece e com ela não vem desgosto. Às vezes você vai conseguir alguma coisa, mas pode ser que você experimente muitas coisas que você não quer experimentar. Então, o tolo, ele se apresenta como aquela pessoa que já sabe tudo. Quando você conversa com ele, ele abre a boca e você não, isso aqui eu já fiz isso aquilo, isso aquele outro. Vou dizer de novo para você: sabedoria não é inteligência. Sabedoria é... Será que eu sou uma pessoa tola? Né? Eu estou perguntando para mim: será que eu sou uma pessoa tola? Você quer saber se você é uma pessoa tola? Nécia, insensata? Isso não é para acusar ninguém, não é para desmerecer ninguém, isso é para chamar a sua atenção. Porque dependendo da sua resposta, isso vai ser para te motivar a buscar no Senhor. Você quer saber se você é uma pessoa tola? Nécia. Pergunte para você mesmo, mas não responda. Qual foi a última vez que você pediu sabedoria para Deus? Dependendo da sua resposta, você vai dizer assim: eu sou nécio, eu sou tolo, porque eu não peço sabedoria para Deus, eu não peço uma coisa que Ele me dá, eu não preciso fazer nada. Né? Não é para te condenar, mas é para te motivar. Olha, então, se eu respondi que eu sou tolo, isso tem que servir de uma mola propulsora, de uma motivação para me pedir sabedoria para o Senhor. Afinal de contas, ela é de graça. Ele me dá. E quando vier a dúvida na minha cabeça, eu tenho que erguer a minha voz e dizer: o Senhor já me deu sabedoria. Eu pedi, Ele é meu Pai, Ele me ama. E a palavra de Deus fala que Ele dá liberalmente, que Ele não cobra nada, eu não preciso pagar nada, eu não preciso
fazer coisas para Ele, porque Ele já me deu sabedoria. Vamos dar um exemplo aqui, nada contra vendedor, certo? Nada contra vendedor, só a favor, amém? Mas o vendedor, ele acha, tem mais vendedor aí? Tem não, né? Aí o vendedor chega segunda-feira, hoje no culto o vendedor vem e ora, Senhor, me ensina a vender. Melhor, Senhor, me dá cliente amanhã, né? Cliente, amanhã eu vou vender por onde eu for, o Senhor vai me dar cliente. Amém. Ele vai te ensinar, Ele vai te dar os clientes. Aí está aquele monte de cliente, só aparecendo cliente e tal, e na hora, aí isso que o vendedor falou? Agora Deus me deu sabedoria, agora o trem vai bombar, né? Só que aí você tem que conversar com as pessoas. Mas você não pediu, você pediu os clientes. Você não pediu para Deus assim, Senhor, agora que me dá habilidade. Né? Não tem lá que o Senhor deu habilidade para aquele artífice fazer a arca? Ele já tinha habilidade. A palavra de Deus fala que o artífice, quando foi fazer a arca da aliança, ele já tinha habilidade para fazer ele. Mas aí o Senhor disse assim, que Ele colocou o Espírito nele para ter mais habilidade. Agora a habilidade vinda do céu. Aí Deus manda os clientes, a hora que chega de argumentar, de falar, de ter habilidade, também dada por Deus, a sabedoria também dada por Deus, eu não pedi. Porque eu achei que eu só precisava dos clientes. Agora, deixa comigo, que eu fiz curso, fiz isso, me especializei, né? Isso serve para um advogado, serve para qualquer engenheiro, médico. Não, agora, até aqui tá bom, Senhor, depois eu resolvo. O Senhor mandou o cliente, agora é comigo. Não vai resolver. Por quê? Que às vezes não vai resolver. O Evangelho, ele é uma questão de relacionamento com Deus. O que é um relacionamento? É um contato. Você tem que conversar com Deus constantemente. Você tem que conversar com Ele se ajoelhando lá no seu quarto, na sua cama? Tem, desse jeito também tem. Mas o Senhor quer, na realidade, um relacionamento com você, constante, diário. Por isso que a nossa vida não é limitada só em orar, pedir para Deus. Tem hora, tem dia, se não for nesse, não. Quanto mais nós fizermos isso, quanto mais nós nos relacionarmos com Deus, mais nós vamos nos tornar íntimos dEle. Quanto mais você se relaciona, mais você pede e mais você ganha. Experimente isso na sua vida, né? Qual foi a última vez que você pediu sabedoria para Deus? Pensa, não responde não, só pensa. Depois lá do discipulado, que você pediu sabedoria para Deus, quantas vezes você pediu sabedoria? Depois do sábado. Sabedoria nós temos que pedir todo dia, toda hora. Mas aí surge um problema. Surge um pequeno detalhezinho. Quando você pede sabedoria, você tem que ter alguém para ensinar você. Eita! Você tem que ter um coach. Alguém sabe o que é coach? Todo mundo sabe o que é coach, né? Coach é uma pessoa no mundo que esse cara sou eu, né? Ele se acha o cara e ele ensina todo mundo a fazer todas as coisas. Nós precisamos então do coach. João 16:13. João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Qual verdade que o Espírito Santo vai nos guiar? É só a verdade que está na palavra de Deus? Não. O Espírito Santo, ele só não nos guia a verdade, ele não nos guia só a verdade da Bíblia. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele vai nos guiar a toda a verdade.
a verdade de como vender, de como comprar, de como comercializar, de como se relacionar, de como pedir perdão, de como avançar, de como ser curado. Então, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quem que é o nosso coach? O Espírito Santo de Deus. Estratégias naturais funcionam? Funcionam? A pergunta é essa. Não, mas fulano é bem sucedido, fulano é isso, fulano é aquilo. Ok, você tem que estudar, você tem que fazer, né? Não tem problema nisso. Mas funciona em todas as áreas da sua vida? Nunca traz desgosto? Lembra lá o que é enriquecer, né? Você lembra o que é prosperar? Em todas as áreas da sua vida, aquilo que você fizer vai dar certo, vai ser abençoado pelo Senhor. Todos nós gostamos de fórmulas. Então é o seguinte, deu um problema numa determinada área da sua vida, você vai, consulta, e aí você fala assim, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Você vai lá e faz, a hora que der um problema, na mesma área, da mesma forma, numa outra parte, você quer que aquilo que aconteceu com fulano, vai acontecer com Beltrano. Uma regra. Nós gostamos de regra, de segurança, de estabilidade. Deus não. Então, por que constantemente, nós temos que pedir sabedoria para Deus? Porque Ele, o Espírito Santo, vai nos guiar. Às vezes alguma situação que foi resolvida de uma forma, ali na frente não vai ser resolvida de outra, da mesma forma. O Senhor não vai dar a mesma solução. Por quê? Lembra lá que eu falei que o Espírito Santo do Senhor quer um relacionamento com você? Lembra? Se Ele te der uma fórmula para resolver seu problema, e você aplicar aquela fórmula em todos os seus problemas, você vai deixar o Senhor. Você vai abandonar Ele. Você não vai querer um relacionamento com Ele. Entendeu o que eu falei? Nós queremos estabilidade, o Senhor não nos dá. O Senhor quer que nós busquemos Ele. Por quê? Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer dependência. Ele é um Deus amoroso, que nos ama e que quer nos abençoar, quer nos guardar. Não tem fórmula para Deus. Para Deus abençoar você, para Deus abençoar a sua família, abençoar seu... Não tem fórmula. Às vezes situações que você experimentou em determinado relacionamento, né, de amizade, há 2 dias atrás, e foi resolvido porque o Espírito falou com você, hoje já não é o mesmo. Por quê? Porque o Senhor quer que você busque Ele, né? Por quê? Porque a fórmula que o Senhor te der, às vezes para resolver aquele problema, se você seguir ela, você vai se tornar independente de Deus. E Deus não quer essa independência. Porque se você se tornar independente de Deus, corre o risco de você se tornar dependente do mundo. E Deus não quer isso. Ele não quer isso na sua vida. Ah, não, eu tenho a fórmula de ganhar dinheiro. A forma de você ganhar dinheiro é pela graça, mediante a fé. Não tem outra fórmula, né? O Senhor quer que você sempre volte para Ele. Sempre. Você que é pai, você que é mãe, você sabe disso que eu estou falando. E se você não é ainda, você quando for, você vai entender. Qual que é o tratamento, o que você quer, o que você espera do seu filho. O Senhor quer que você sempre volte para Ele. Fique perto dEle. Dependa dEle. Peça para Ele, porque Ele tem muito para dar. Principalmente sabedoria, né? Por que você confia no Senhor, no amor dEle, e Ele corresponde com isso. Quando você confia nele e no amor que Ele tem para você, Ele responde isso e Ele te conduz. Lembre-se, é um relacionamento. Às vezes você se relaciona com o Senhor
de uma determinada forma só numa área da sua vida e não se relaciona no outro. O Senhor quer em todas. Ele quer te abençoar em todas as áreas da sua vida. Todas, não tem exceção. E quando se fala em criação de filhos, quando você lê, né, tem muito material hoje sobre criação de filhos. Como você tem que educar seus filhos, o que você tem que fazer, a forma e tal. Mas a verdade é que existe determinados, e eu quero trocar uma ideia com vocês, quero falar para vocês assim, de seis pontos, quando se trata em criação de filhos. Que eu creio que é a mesma forma como o Senhor nos cria, né? Como o Senhor nos conduz na nossa vida. E nós temos que fazer isso para nós e para os nossos filhos. Nós temos que entender que isso é aplicado para nós e para os nossos filhos. Então, quando se trata de princípios, quando você se relacionar com Deus, ou quando você se relacionar com seu filho, com a sua filha, aplique isso na sua vida. Primeiro, muito importante, ame incondicionalmente seu filho. Quando você tratar com seu filho, independente do que ele fez, ame incondicionalmente ele. E você, como filho, se sinta amado incondicionalmente por Deus. Incondicionalmente, em qualquer situação da sua vida. É um princípio. O ponto focal da graça de Deus, ponto focal, o foco. O que é graça? Graça é o amor incondicional dele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, né, para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer não é só morrer. Às vezes a sua amizade com alguém pode estar perecendo. Às vezes seu trabalho pode estar perecendo. Às vezes a sua vida conjugal pode estar perecendo. E você tem que aplicar graça, mediante a fé. Abrir a sua boca e dizer: eu creio, isso é verdade. Então, o ponto focal da graça de Deus é o amor incondicional. Então, quando você tratar com o seu filho, com a sua filha, fale isso para ele. Eu sempre falo isso, vou falar de novo, né? Quando a Isadora era pequena, a Agatha era pequena, as duas, eu escutei isso há muito tempo, né? Eu peguei e chamei elas e perguntei assim, perguntei primeiro para a Isadora, né? Eu era pequenininha. Isadora, você acha que o papai te ama mais quando você faz tudo certo ou quando você faz tudo errado? A Isadora era pequena, né? A Isadora, pai, quando eu faço tudo certo. Criança, né? Eu chamei a Agatha, perguntei para a Agatha, você acha que eu te amo mais quando você faz tudo certo ou quando você faz tudo errado? Não, quando eu faço tudo certo. Pois é. Quem é pai e mãe aqui, se eu perguntar para você, você ama mais o seu filho quando ele faz tudo certo ou quando ele faz tudo errado? Você ama do mesmo jeito. Você ama do mesmo jeito ele. Quando ele faz tudo certo, você tem que corrigir, tem que, né? Mas você ama ele do mesmo jeito. Por quê? Porque esse amor ele é incondicional. Não tem condições de você amar o seu filho, né? Eu lembro dos maior criminoso que já teve no estado do Rio Grande do Sul, né? A ficha dele, assim, quando você puxava no computador aquelas impressoras matricial, né? Mas dá quase um livro de crime que ele tinha feito. Quando a mãe dele ia visitar, ele falava com os guardas, a mãe dele dizia assim: não, meu menino não é assim não. Esse aí não é meu menino. Pai e mãe, né? Esse amor incondicional que nós temos, o pai tem esse amor por nós. Só que com uma diferença. Quando o Senhor olha para nós, com alguma coisa que nós fizemos errado, e quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós confessamos isso, Ele não nos enxerga. Ele não enxerga o nosso pecado, Ele enxerga Jesus. É isso que você tem que ter em mente toda vez que você for pedir sabedoria, pedir alguma coisa para o Senhor. Você não precisa, nenhum de nós aqui, precisamos fazer alguma coisa para conquistar o amor de Deus.
E nós temos que falar isso para os nossos filhos. Filha, você não precisa fazer, não tem nada que você faça que vai aumentar ou diminuir meu amor por você. Eu te amo incondicionalmente. Amém? Mas você tem que entender isso, que o Senhor te ama incondicionalmente, e você tem que falar isso para o seu filho, para a sua filha, né? Coloca lá, Efésios 4, 26. Você sabe, sentimentos, eles são neutros. O que está escrito lá? Irai-vos e não pequeis. Você já parou para pensar isso? Sentimento é neutro, sentimento não faz mal para ninguém, faz mal para nós. Né? Mas sentimentos são neutros. Não entendi. Então vou te dar um negócio. Quando você está com ira de alguém, com raiva de alguém, você pecou? Porque a gente tem que pensar isso, assim, irai-vos e não pequeis. Então tem uma forma que eu me iro, mas que eu não peco. Quando eu estou irado, que é um sentimento, isso é uma coisa neutra para outra pessoa, não afeta a pessoa. Entendeu o que eu estou falando? Na hora que eu avanço no pescoço dela, aí eu pequei. Entendeu? Ou seja, tem forma de eu me irar sem pecar. Sentimentos são neutros. Por que crianças agem de determinadas formas? O sentimento, enquanto está na criança, ele não é pecado. Mas algumas... Por que nós temos que conversar com nossos filhos e falar, eu te amo incondicionalmente? Porque se nós não corrigirmos os sentimentos, muitas vezes, dos nossos filhos, vai gerar um comportamento. Entendeu? Por que você tem que conversar, explicar as coisas que acontecem? Porque muitas vezes o sentimento pode virar um comportamento. Lembra lá? Nós temos um determinado comportamento porque nós cremos numa determinada coisa. Se você crê numa coisa errada, você vai agir de forma errada. Sim ou não? Eu vou resolver esse negócio assim, eu vou resolver esse problema aqui no soco, agora porque essa linguagem não vai resolver. Você está crendo de forma errada. O que você tem que falar para o seu filho, para a sua filha? Você é amado. Eu te amo incondicionalmente. Mas não tem que corrigir? Tem. Nós vamos chegar lá daqui um pouco. Às vezes, envolvendo essa questão do amor também, né? De se sentir amada, nós temos que deixar que os nossos filhos passem por determinadas situações. O homem normalmente entende isso, a mulher não. Normalmente, o homem carrega o filho, a mulher carrega o filho assim, né? Hoje eu estava pregando, lá em Novo Brasil tinha uma mãe, o filho deitado assim, até babar, dormindo. A mãe carrega normalmente o filho assim, no peito, para cá, né? O pai já carrega de frente, assim. Põe o filho aqui no braço, quando é criança, né? A mãe já põe no peito. Mas filhos, dependendo da situação, eles precisam passar por decepções na vida. O pai normalmente permite isso, entende isso. A mãe, às vezes, não. Normalmente, não. Por quê? Um complementa o outro. Então, conta aquela história de um filho, de uma filha, né, que tinha um cachorrinho de estimação, o cachorrinho morreu. O pai foi conversar com o pastor, e aí, pastor, o que eu faço? Assim, não, deixa lá, deixa quieto. Você pode até dar outro cachorrinho, mas espera uns dias. O pai não esperou. Foi lá correndo, no mesmo dia comprou outro cachorro e deu aqui, ó, tá aqui. Ó. Nós temos que...
Uma forma dos nossos filhos amadurecerem é muitas vezes se decepcionando. Para quê? Isso vai gerar e vai trazer amadurecimento para o filho. Vai cortar a dependência. Então essa criança que hoje às vezes não experimentou o fracasso, a derrota, a decepção com a morte de um animal, amanhã ou depois, quando o pai ou a mãe morrer, o que vai fazer? O que pode fazer? Você entendeu? Muitas vezes, então, por que nós temos que ter sabedoria para ensinar? É melhor você se decepcionar ou entender que todos nós vamos partir um dia, ou você, às vezes, entender que nunca ninguém vai partir. E você não se fortalecer com isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é muito importante. Agir na graça é procurar muitas vezes nós nos colocarmos no lugar dos nossos filhos, porque o Senhor se coloca no nosso lugar. O Espírito Santo do Senhor, Ele está em nós, Ele sente o que nós sentimos. Você deve condenar muitas vezes um filho porque você sente raiva, amargura? Não. Você tem que pedir sabedoria para Deus, para que você possa aconselhar o seu filho, né? E você deve se abrir com ele, pai, mãe, né? Você tem que estabelecer esse relacionamento. Por quê? Quando alguém vem, um filho, né? Uma criança, quando a gente fala assim, conta algum problema para você, aquele veneno que ela tinha, que todos nós temos, ele vai embora. E você tem oportunidade de falar isso para o seu filho. Que o seu filho sinta em você, pai e mãe, né? A confiança para que possa se expressar. Então, ame o seu filho, a sua filha, incondicionalmente, porque você é amado incondicionalmente por Deus. Tem que corrigir? Tem! Tem que corrigir, né? Por que tem um culto do mês aqui que as crianças vêm? Porque os pais têm que ensinar a como se comportar no culto. Você imaginou uma criança que nunca vem no culto? Chega com 15 anos aqui, chuta a cadeira, pula para lá, não, tem que aprender, ué. Faz parte do processo. Mas a mãe e o pai têm que educar a criança. Ó, filha, hoje é dia de culto, né? Você vai, é assim, assim, assim. E vai mudando, né? Segundo, reafirme a identidade do seu filho. Assim como você constantemente tem que reafirmar a sua identidade. Eu faço isso. E olha, eu falo para vocês, eu faço isso todo dia. Senão, eu sou filho amado. Eu sou guardado, eu sou protegido, meu pai me ama. Você tem que falar isso. Reafirme a sua identidade. E reafirme a identidade do seu filho diante dele. Né? Olha, filha, o que o diabo faz? O que o diabo fez com Jesus? Antes de Jesus ir para o deserto, né, ser levado para o deserto, o que aconteceu? Ele foi batizado. Apareceu o Espírito Santo, uma voz vinda do céu e disse, ó, este é meu filho amado em quem tem todo o meu prazer. Deus falou isso. Você é meu filho amado. A primeira coisa que, quando o diabo vai tentar o Senhor no deserto, a primeira coisa que o diabo fala é, se você realmente é filho de Deus. Não falou assim, ó, se você realmente é filho amado de Deus. Não falou. Falou assim, ó, se você realmente é filho. Por quê? O diabo suprimiu, arrancou o amado. Por quê? Não queria lembrar Jesus disso. Aquilo que Deus havia falado. Este é meu filho amado. Fale para o seu filho e reforce isso em você também. Você é filho e filha amada do Senhor. Aconteceu alguma coisa com você? Eu sou filho amado. Você vai ensinar seu filho, filho, olha, quero conversar com você, mas antes de qualquer coisa, deixa eu falar, você é filha minha, você é meu filho, eu te amo, você é filho de Deus e Deus te ama. Jamais questione a identidade do seu filho. Né? Às vezes homem,
na escola, né? Hoje agora não tem escola, mas tem uma discussão com um amigo, uma coisinha, vai lá e um amigo xinga o menino, seu marica, seu não sei o quê, ou você xinga o seu filho disso. Né? Nós tivemos experiências aí de mãe que olhava para as filhas e dizia assim, não, isso parece um homem. De pais que olham para os filhos e dizem assim, olha, parece uma mulherzinha. Não fale isso para o seu filho. Não fale. O inimigo se aproveita disso. Ah, não, mas eu falei que fulano era mulherzinha só para ele virar homem, ficar... Mas vai que ele tem dúvida sobre a identidade dele. E se ele tiver dúvida? E se ela tiver dúvida? Não, minha filha é determinada e tal, parece um homem. Não. E se ela tiver dúvida? O inimigo aproveita disso. Você é filha, minha filha, você é minha filha amada. Eu te amo, minha filha. Você é filha de Deus. Reforce a identidade dela. Quem que ele é? Quem que ela é? Você transmite graça quando você reafirma a identidade do seu filho, da sua filha. E não quando você questiona. Será que é mesmo? Será que é filha? Será que é filho? Será que não nasceu? Não. Essa é uma forma também de você transmitir graça. Um exemplo, bem prático. Seu filho ou a sua filha mentiu para você. Isso acontece. Olha, eu compartilho de uma ideia que quem mente rouba. Seja quem for. Né? O que é que você foi fazer em tal lugar? Não, só fui ali olhar e tal. Quem mente rouba. Sabe por quê? Porque a partir do momento que a pessoa mente para mim, eu não vou confiar mais nela. Eu particularmente, demoro muito tempo para confiar. Eu sempre fico com o pé atrás. Será que dá para confiar? Qual a razão? Qual que é a razão? Então vocês, né, amados irmãos do discipulado, não mintam. Eu sei que vocês não mentem, né? Não mintam entre vocês, entre casais. Ah, não, mas é só uma mentirinha branca. Não tem mentira. O inimigo ele começa com essa pequena coisinha na sua vida para afastar você. Como, então? Assim, se seu filho mentiu para você, como que você vai tratar com isso? Reafirme a identidade dele. Chega e diga assim, filho, você é meu filho, minha filha, mas você também é filha de Deus. E uma filha de Deus e minha filha não mente, não tem necessidade. Não tem necessidade. Por quê? Porque você é amada do Senhor e eu te amo. Por que que você está mentindo? Né? A gente não pode dizer para criança, nós temos que perdoar? Claro. Lembre-se, nós amamos nossos filhos acima de qualquer coisa. E Deus também te ama. Qual que é o problema da mentira? Amanhã ou depois vai trazer problema para você. Certeza. Né? Terceiro, nosso relacionamento com Deus, e Deus faz isso conosco, e o nosso relacionamento com nossos filhos. Você tem que colocar limites. Limites. Deus coloca limites. Ah, não, mas não estou na graça. Então faz o seguinte, aqui não tem fogão, né? Vamos ligar um fogão de 4 bocas, pegamos 4 irmãos, mandamos colocar a mão na chama acesa. Vai queimar ou não vai? Vai. Nós estamos na graça, mas nós sofremos consequências daquilo que nós fizemos. Impor limites na nossa vida faz bem para nós, e o Senhor faz isso. Né? Imagina uma situação assim. Qual que é o prédio mais alto que tem em Goiânia? Tem um prédio lá, não tem? 50 andares? Você que está vendo televisão, Antônio? Hã? Tem uns 50 andares, 60 andares, não sei. Imagina assim, eu tentei imaginar essa situação. Imagina. Aqui. Esses 4 quadradinhos aqui, tá? Você subiu no 50º andar. Imagina que o prédio é assim, ó. E começa grosso e vai afunilando, tá?
Aí lá na pontinha do prédio, ele fica com a largura de 4 pisos desses. Tá? Aí você sobe lá e não tem parede. Eita, eu só de imaginar eu fico com medo. Imaginou a situação? Lá no... Você está assim, não tem parede, aquele ventinho. Porque não tem limite. Você já se imaginou? Você já deve ter ido em prédios altos, né? Vamos colocar 10 andares, 15, 20, 30 andares, 40 andares. Você já imaginou esse prédio sem parede? Se você ia caminhar do jeito que você caminha? Você imaginou na banheira? Nunca ninguém percebeu, nunca ninguém pensou isso. Mas não é para ficar com medo, não. Tem limites. Né? Imagina você na banheira de um hotel, no 50º andar. Você não sabe, você não está vendo. Mas aquela parede que você está encostado, batendo a cabeça assim, né? Se 20 centímetros depois, 30 centímetros depois, não tem nada. Ah, Bruna, eu nunca tinha pensado isso. Você já pensou isso? Mas por que você se sente seguro? Porque tem limite. Então, quando muitas vezes o pastor conversa com você e fala, né? Quando seu pai vem e te mostra, por quê? Está colocando limites em você. E isso é importante. Eu postei antes de vir para o culto, o Senhor falou isso comigo, eu coloquei, olha, tudo me é lícito, mas algumas coisas não convém. Tem como projetar lá, Antônio? Tudo me é lícito, mas tem algumas coisas que não convém que eu faça. Quando você busca a tradução no grego, esse convém quer dizer assim, não é bom que eu traga essas coisas comigo. É como se você tivesse uma sacolinha, né? Ó, eu posso fazer qualquer coisa. Nós estamos na graça, sim? O que está dizendo? Ó, tudo me é lícito, tudo é legal, tudo é permitido para mim, mas tem algumas coisas que é bom que eu não faça. Por quê? Porque vai ter consequências. Na realidade, quando você coloca limites no seu filho, em todos os filhos, e Deus coloca limite em nós, isso é para nos dar proteção. Imaginou nesse... Vamos tirar esses 4 quadradinhos aqui que está muito... Mas sobe lá, ó, vai lá num apartamento, nesse prédio mais alto, 50 andares, chega lá no último apartamento e arranca as paredes dele. Vamos ver se você vai caminhar nesse apartamento do jeito que você caminha quando ele tem parede. Não caminha. Por quê? Tem que ter limites. E você tem que dar limites para os seus filhos. Por quê? Imagina, nós pudéssemos subir esse prédio aqui assim, subir 100 metros. 100 metros para cima nós derrubamos a parede. Ninguém se mexe. Eu não ia me mexer. Não, vou ali ver o que é. Não, vai que vem um vento. A gente sopra aqui. Né? Imagina isso aqui subindo. Nos desenhos animados tem muito. Isso aqui sobe 100 metros, 200 metros para cima. Sem parede. Você não anda. Você fica com medo. Tem vento. Agora, se colocar as paredes te deram segurança. As paredes te deram proteção. E é isso que nós temos que pedir sabedoria. Para entender de Deus o que é isso para nós e para que nós possamos passar pelos nossos filhos, passar para eles. Qual que é um dos tipos de limites que tem entre nós, irmãos? Né? E entre eu e vocês? Respeito. Entre marido e mulher? Respeito. A gente costuma dizer assim, a hora que perdeu o respeito entre marido e mulher, aí está na hora de você clamar pelo Senhor. Porque um casamento que não tem respeito é muito complicado. Muito. Quando acaba o respeito, é muito complicado. Quando acaba o respeito entre nós dentro da igreja, é complicado. Como que você vai aceitar ser exortado, ser chamado a atenção de uma pessoa que você não respeita? Não vai aceitar. Não vai ter um coração ensinável. Veja bem, nós temos que pedir um coração ensinável. Por que nós temos que pedir? Quando nós pedimos para o Senhor um coração ensinável, é porque nós reconhecemos que nós precisamos ser ensinados.
Quando você reconhece, não precisa ser direcionado por ninguém precisa me falar nada. Eu e Deus. Ou, se você não ouve aquele que Deus colocou para te guiar, você vai ouvir Deus? Você pode estar ouvindo outras coisas, mas não Deus. Então, o respeito também é um limite nos relacionamentos, né? A honestidade também é um limite nos relacionamentos. E tudo isso vale de Deus conosco e nós para com os nossos filhos. Desrespeito e mentira devem ser tratados com severidade. Ser severo não é ser mau. Com severidade. Vocês com seus filhos. Seu filho se desrespeitou, eu não admito isso. Não admito. Você pode chegar e falar, né? Você que amanhã ou depois vai ser pai ou mãe, é muito fofinho, porque acontecem coisas com o passar do tempo muito terríveis, né? Eu tenho muito medo, eu temo isso. E esse dia até conversei com uma pessoa que eu amo muito assim, do filho que não honra pai e mãe. Não é que depende de pai e mãe, é que não honra, xinga, briga, né? A palavra de Deus fala que a primeira promessa, o primeiro mandamento com promessa de vida longa é honrar pai e mãe. E aquele que não honra? Né? Então tenha muito cuidado para que o relacionamento seu com seu filho não se baseie em nada disso. E se acontecer, corrija ele, né? De forma bem firme. Quarto, ensine gratidão para o seu filho. Filhos, e isso vale no nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com os nossos filhos. Quando que a gratidão se manifesta? Quando você entende o preço que foi pago. Quando você entende o preço que Jesus pagou na cruz por você, você é grato a Ele. Não, mas eu não entendi ainda. Peça para que Ele te mostre. Quando você entende o preço que as coisas têm, por que normalmente pessoas mais humildes, né? Profissões mais humildes, assim, pessoal que trabalha duro, né? Pesado, servente, de pedreiro, por que essas pessoas, os filhos normalmente reconhecem os pais? Porque vem o pai levantando 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, vai no serviço do pai, o pai está lá no sol, trabalhando. Então o filho vê aquilo e diz, não, meu pai, ele ganha bem, mas ele trabalha, ele rala. Eu tenho que ter um coração agradecido pelo meu pai, porque ele faz isso por mim. Ou qualquer outra profissão, né? Quando o filho reconhece o preço que o pai paga, para ele ter aquilo que ele tem em casa. Gratidão, né? Respeito, honra, tudo isso vem quando você entende o preço daquilo que foi pago. Todos nós temos que pedir para o Senhor para que nós possamos entender, né, isso. Muitas vezes assim, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Cuidado com isso. Porque se você não teve muitas coisas e você chegou onde está, é porque essas coisas que você não teve, às vezes não te faz falta. E se você der para o seu filho, você está levando ele para um outro caminho. Não estou dizendo que não é para dar coisas para os seus filhos. Não é isso. Peça sabedoria para Deus para te mostrar o que você tem que dar. Estabeleça limites para ele. Ensine gratidão. Nós temos que ser gratos, né? Todos os dias, né, quando eu almoço, eu agradeço pelo Senhor pela comida que Ele me dá. Agradeço por tudo. De manhã cedo, a primeira coisa, eu beijo minhas filhas, minha esposa e agradeço, Senhor, obrigado pela saúde, obrigado por tudo que o Senhor tem dado para nós. Gratidão, nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Quem não é grato é porque não entendeu o preço que foi pago. Quando nós entendemos, nós agradecemos. A graça
ela é sempre generosa. Mas a graça, ela não pode ser desculpa para nós criar crianças mimadas. Ah, não, imaginou seu filho, pai, está na graça. Ele disse, não, amém, você está na graça, mas a graça, ela não é irresponsável. Na graça nós temos limites. Tudo é permitido, mas tem algumas coisas que não convém que se faça, porque pode gerar problema. Uma delas é não ter limite, né? Sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Tem uns irmãos que gostam disso, mas não guardam o coração. Dá problema, né? Nós temos que andar. Disciplina. Nós temos que ter um coração agradecido. Nós podemos, na graça, disciplinar os nossos filhos? Não só podemos, como devemos. Disciplinar. A palavra de Deus fala que nós disciplinamos com vara. Mas, tem um tal de Estatuto da Criança e Adolescente que diz que não. Mas quando fala com vara, essa vara ou palmada, é vara. A palavra de Deus fala vara. Para você entender que você não pode espancar seu filho. Aqui já tem mais de idade, assim, eu acho que todo mundo aqui já levou um chulepe do pai e da mãe, né? Sim ou não? Levou. Isso tornou você bandido? Oh, depois, Samuel, agora não. Hã? Criança é criança. Hoje foi 2? Eita. Não, mas se não, ó. Vara ainda, tem que ser vara. Mas tudo isso é com moderação. O Antônio gostou. O Antônio é um rapaz sofrido, você sabe da história dele, do passado dele, né? Você sabe, né? Foi explorado, ele falou isso. Mas é um menino de Deus, homem de Deus, firme, forte, né? Eita, eu tenho essa gravação. Então, Deus é bom, mas a disciplina faz parte da graça. Porque a disciplina faz parte do cuidado que o Senhor tem. Deus não nos disciplina. Deus não nos disciplina com morte, com doença, com enfermidade, com acidente. Agora lá estão postando, olha, fulano tal, governador tal morreu, olha por que ele morreu, falou mal do fulano, que é guardado por Deus. Não tem nada disso. Deus não disciplina com coisas ruins. É só você pegar, simples, é só você pegar. Você que é pai ou mãe, você queria que, porque o seu filho desobedeceu, você queria que ele morresse? Você quer que ele pegue uma enfermidade? Não. Imagina Deus, que deu o filho dele para morrer por nós. Deus nos corrige com luz. A palavra de Deus fala que o amor dele é que nos constrange. Hebreus 12, 6, 11. Partindo para o final. Hebreus 12, 6, 11. Olha o que a palavra de Deus fala. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Corrige com vara, não com morte. Né? É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos, por isso que Ele disciplina. Pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo não sois filhos, não sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles os corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Juízo é para condenação. Disciplina é para a vida. Lembra? Olha aqui. Deus não vai disciplinar você com enfermidade, com doença,
com acidente, né? Normas, regramentos são necessários na graça? Sim, para os nossos filhos, inclusive na igreja. Lembra que eu falei? Esses princípios são princípios que tem no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com os nossos filhos. Então, vamos pegar o João Lucas, umas 4 criancinhas do tamanho de João Lucas, afiar bem uma faca e dar para eles. O que vai acontecer? Vai dar problema. Não pode fazer isso. Tem que ter limite, tem que disciplinar, tem que ter regras. Você sabe para quem que existe a lei? Para quem que existe a lei? Para quem que você fala? Faz isso, não faz aquilo, faz aquilo. Ó, não esquece. Sabe para quem que você faz isso? Para criança e para bandido. Às vezes demora para cair a ficha na gente, né? Mas é isso, criança você tem que estar sobre, olha, não esquece, faz aquilo, faz aquele outro, ó, não pode isso, para criança. E bandido? Bandido, se você não pôr limites nele, ele acaba com você. Então, tem que ter limites na nossa vida, né? Tem que ter determinados regramentos. Toda vez que você for corrigir o seu filho, e eu creio que Deus faz isso conosco também, nunca condene ele, ou passe vergonha nele, né? Diante dos outros, ou condene ele. Ah, você não podia ter feito isso. Não condene. Condenação, ela não pode vir dos pais. Mas tudo isso, né? Nós vamos entender que o Senhor nos dá quando nós pedimos sabedoria para Ele. Os seus filhos, e o Senhor é tão bom que isso acontece conosco, Ele nos dá liberdade para errar. Quem não é livre para errar, não é livre, né? Nós temos que ter liberdade para cometer erros. O Senhor nos dá erros, nos dá essa liberdade. Permanecer no erro, isso pode ser um problema sério, né? Mas nós podemos errar. Quem não tem liberdade para errar, não tem liberdade. Quem não tem liberdade para errar, não é livre. E a palavra de Deus foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas essa liberdade, né? Nós devemos pedir para sabedoria, para que o Senhor nos revele cada vez mais a graça na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Amém? Sabedoria, lembre-se, sabedoria não é comprada. Sabedoria, ela é dada, o Senhor dá de graça para você, né? A palavra de Deus fala que nós devemos consagrar tudo aquilo que nós somos. Isso é sábio. Isso é sábio. Entenda, isso é sabedoria. A palavra de Deus fala que nós temos que consagrar tudo aquilo que a gente faz ao Senhor, né? Quando a gente consagra, tudo vai ser bem feito. Mas ela não está dizendo que aquilo que nós consagramos ao Senhor, o Senhor vai fazer daquele jeito. Nós consagramos, entregamos. Eu entrego o meu dia de trabalho amanhã para o Senhor, porque eu sei que o Senhor cuida de mim, o Senhor me guarda. Pai, me dá sabedoria. Você pede isso, o Senhor vai fazer na sua vida o que for melhor para você. Amém? Amém? Então, seus filhos, ame-os incondicionalmente. Acontece o que acontecer, ame seu filho incondicionalmente. Perdoe-os sempre que o machucarem ou o desapontarem. Não crie expectativas no seu filho, né? Não deixe. A pior expectativa que tem, que alguém pode criar, é uma expectativa dele mesmo, né? Um filho filhos que amam querem agradar seus pais, mas não deixa que isso se transforme numa coisa que domina você, né? Porque uma hora ou outra vai acontecer, né? Às vezes o seu filho, ele vai se decepcionar com ele mesmo. Mesmo quando isso acontecer, diga, filho, não importa, eu te amo, né? Fique sempre
com seu filho. Escolha lidar com o comportamento errado do seu filho, né? Em vez de atacar a sua identidade. Nunca ataque a identidade do seu filho. Pelo contrário, reforce que ele é amado por você e por Deus. Crescimento, presta atenção aqui, crescimento envolve que muitas vezes nós possamos experimentar as consequências dos nossos erros. Porque ninguém, mesmo com toda a orientação que pai e mãe dão, filhos vão errar. Né? Filhos vão errar. Deixe que o seu filho, a sua filha, muitas vezes, em determinada situação, ou óbvio, que não corra risco, experimente as consequências dos erros dele, né? De uma maneira justa e consistente, para que saiba que vocês amam eles, né? A minha mãe, ela foi preciosa assim na minha educação, né? Hoje eu conversei com ela, ela tinha uma maneira muito... A um determinado tempo da minha vida eu não queria estudar, mas eu queria trabalhar. E a minha mãe dizia assim, não, mas estuda que é melhor aí. Estuda. E eu disse, não, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro. Eu via meus amigos trabalhando, ganhando dinheiro e tal, os outros amigos com mais condição financeira. Eu da minha turma, eu acho que eu era que tinha menos, acho não, tenho certeza. E eu queria trabalhar, eu queria ter dinheiro. E a minha mãe dizia, estuda, eu resolvi não estudar. Eu fiquei 2 ou 3 anos trabalhando, né? E depois desses 2 ou 3 anos, o que aconteceu? Eu fui estudar. Né? Mas elas me explicavam as consequências assim, né? Posso culpar ela por alguma coisa? Não. Isso é melhor para você isso, mas chega uma hora que, né, a gente não domina os nossos filhos. Não escutei e aconteceu aí que eu perdi 2 ou 3 anos da minha vida. Perdi, mas aprendi, né? Às vezes nós temos que deixar os nossos filhos experimentar isso, para que eles experimentem as consequências dos atos deles, e isso é crescimento para ele. Nunca desista dos seus filhos. Existem filhos pródigos, né? Que muitas vezes nunca desista deles, sabendo que Deus nunca vai desistir de você. Assim como o Senhor nunca desiste de nós, né? Nós não podemos nunca desistir dos nossos filhos. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé, que nós pudéssemos orar e pedir para o Senhor sabedoria na educação dos nossos filhos. Mas na educação, na nossa educação com o Senhor, na graça, né? Que nós possamos entender isso. Nós pedirmos sabedoria para o Senhor é muito importante. Lembre-se, eu não sei se isso acontece. Eu não sei se isso acontece com você. Mas às vezes você pede sabedoria para o Senhor. Vou repetir isso. Estou sentindo de falar. Às vezes você pede sabedoria para o Senhor e vem alguma coisa na sua cabeça dizendo que o Senhor não te deu sabedoria. Rejeita isso. Isso é mentira do diabo. Isso não faz parte da verdade da palavra de Deus. Se você pedir sabedoria para o Senhor, e se você ouvir isso, você diga assim, eu recebi sabedoria do Senhor, eu pedi. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Não só coisas materiais. Todas as promessas do Senhor Ele quer cumprir na sua vida. Abra sua boca e fala, eu pedi sabedoria para o Senhor, eu recebi, eu sou um pai abençoado, eu sou uma mãe abençoada, eu tenho sabedoria, eu sou uma esposa abençoada, eu sou um marido abençoado, eu sou um trabalhador abençoado, eu sou um líder de célula abençoado, porque o Senhor me deu sabedoria. Amém? Abra sua boca e fale, Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida dos meus irmãos diante do Senhor, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, concede pela tua graça, Senhor, graça e favor multiplicado na vida de cada um deles, que eles possam experimentar nesses dias sabedoria do céu, a tua sabedoria na educação dos filhos,
no seu trabalho, no seu casamento, Pai amado, em nome de Jesus, nos seus relacionamentos, nos estudos, Pai, que possa abundar, superabundar a graça na vida de cada um deles, que eles possam nesses dias liberar fé através da Tua Palavra, confessando a Tua Palavra, a verdade da Tua Palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada um deles, que a prosperidade seja vista a olhos nus na vida de cada um deles, não só prosperidade financeira, mas a prosperidade como pais, como trabalhadores, como donos, como proprietários de estabelecimentos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, como mães, como filhos abençoados. Pai amado, que desses dias a Tua graça possa superabundar em todas as áreas das nossas vidas, em nome de Jesus. Graças nós te damos, porque o Senhor ouve as nossas orações, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Uma semana abençoada para vocês. Lembre-se, vamos dar um exemplo aqui, mas nada contra o nosso vendedor aqui, amém? Pelo contrário, um vendedor abençoado com a graça do Senhor. Lembre-se, mas pega o exemplo. Tudo que você for fazer na sua vida, na sequência do culto, né? No seu casamento, no seu dia a dia, tudo, sempre estabeleça esse relacionamento com esse coach maravilhoso chamado Espírito Santo de Deus. Ele está com você, ele te ouve e ele te dá sabedoria. Amém? Uma semana abençoada para todos.